Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimento a Silene. É uma alegria estarmos juntos, mais um domingo, de temperatura agradável. Que Deus nos abençoe, que possamos passar quase uma horinha de boas reflexões. Deus nos ilumine, nos ampare. Gente, vamos ouvir com bastante atenção a nossa mensagem de hoje, do Momento.com. Embaixadores de Deus. São nossos guardiões. Onde quer que nos situemos, eles se fazem presentes. Designados pela divindade para nos assessorarem, jamais nos abandonam. São como aqueles amigos a quem, na qualidade de pais, quando nosso filho se transfere para o país onde residem, solicitamos que se façam presentes, orientando-o na nova jornada. Desde sempre, registramos as suas presenças invisíveis. A piedade cristã os chamou anjos de guarda. Anjos, por serem mensageiros de luz, mais sábios do que os seus protegidos. De guarda, por estarem atentos, dispostos a aconselhar, a sugerir, a guiar. Embaixadores de Deus, acolhem os corações aflitos e os reanimam no trânsito carnal. Como estrelas formosas, iluminam as noites das almas envolvidas em problemáticas difíceis. Devotados, perseveram pacientes ao lado dos seus tutelados, mesmo que eles, de forma insistente, não queiram lhes dar ouvidos. Falam em silêncio, aproximam-se com passos leves para não acelerar nossos problemas ou aumentar o cômputo das nossas dores. Vigilantes, aproveitam toda a oportunidade para nos instruir, nos educar, apontando o rumo da ascensão. Dirigem-se a nós com gentileza, falando o idioma da serenidade, para sossegar nossos corações. É com ternura que nos envolvem, mesmo quando nos encontramos imersos em erros, pela nossa imprudência ou total indiferença pelas coisas elevadas da vida. Tocam-nos os corações com carinho e, apesar de tudo, nos respeitam à vontade. Sugerem novamente e aguardam que os possamos ouvir a fim de sermos mais felizes, diminuindo a carga de nossas aflições. Nunca nos censuram, porque a sua missão é estender mãos generosas, reerguendo-nos quando nos precipitamos em valas escuras de vícios e equívocos. Aceitam-nos como somos, conscientes de que devem respeitar nosso livre arbítrio, cientes de que temos nosso próprio ritmo na escalada para a perfeição. Na glória ou no fracasso, nos momentos de elevação moral ou naqueles de perturbação e vulgaridade, permanecem ao nosso lado. Sábios, aguardam o momento certo para nos soprar aos ouvidos da alma as melhores soluções para a saída do emaranhado em que nos precipitamos. Aprendamos a valorizar esses amigos invisíveis. Não nos afastemos deles. Eles não se apartam de nós, mas precisamos aprender a sintonizar com seus conselhos, a fim de termos nossa rota planetária menos espinhosa. Se nos descobrirmos em quedas tolas,
busquemo-los pelo pensamento e refaçamos nossos passos. Se nos surpreendermos nos altares do sucesso, em nossos empreendimentos, lembremos de lhes sermos gratos. Não nos vistamos de orgulho, acreditando que tudo conseguimos sem auxílio algum. Se a doença nos alcançar, não nos desesperemos, acreditando-nos abandonados. Ainda e sempre, busquemos ouvir-lhes as sugestões de bom ânimo e equilíbrio. Se vivemos os episódios da saúde, mantenhamos o intercâmbio com eles. Eles não afastarão os perigos da nossa jornada, mas nos inspirarão como ficarmos menos vulneráveis a acontecimentos ruins. São nossos amigos mais próximos. Entre eles e Deus, somente o modelo e guia perfeito da humanidade: Jesus. Conheça as playlists do canal FEP. Palestras, seminários, treinamentos, curtas, todos disponíveis em YouTube @canal FEP. Acesse, navegue e inscreva-se gratuitamente para receber lembretes a cada novidade. Belíssima, né? A gente tem os nossos irmãos católicos que fazem vibrações, né, a respeito do anjo da guarda, fazem bastante a cultura, né, a cultura das pessoas. E nós espíritas que conhecemos mais profundamente essa noção de auxílio espiritual, nós esquecemos muitas vezes dos nossos anjos da guarda. Por isso que nós escolhemos esse tema no dia de hoje, porque quando a gente analisa, sabemos que Deus, ele chega até nós, o auxílio de Deus chega até nós, através de pessoas de bem, pessoas amorosas, pessoas com muita fé, e que são instrumentos, né? Nós chamamos de protetores esses mais auxiliares. Nós temos, se a gente analisar na nossa vida, cada um de nós, mesmo encarnados, nós temos uma mãe, um pai que nos ama profundamente, os avós. A avó, então, nem se fala, né? Mas nós temos, assim, espíritos ao nosso lado, materializados, vamos dizer, encarnados, que se interessam pelo nosso progresso, nos auxiliam, muitas vezes puxando nossas orelhas, né? Dando-nos uns conselhos, colocando-nos no caminho correto, dando-nos assim, exemplos de amor e devoção a nós. Então, nós poderíamos chamar também que nós temos no mundo material espíritos, companheiros, vizinhos, amigos, né, de longa data, que são aqueles que a gente desabafa, né? Mutuamente, né? Uma hora um precisa, a gente tem amizade, a gente escuta, outra hora a gente fala. Então, nós poderíamos analisar essa questão também sob o ponto de vista material. Embora no mundo carnal a gente tenha uma certa limitação, não é tão como no mundo espiritual, né? Não é tão assim aberto como os espíritos conosco. Então, a gente tem que aprender a prestar atenção nos nossos pensamentos, a fazer, periodicamente você faz as suas orações durante o dia, todo o trabalho útil, toda a movimentação nossa no dia a dia com alegria, nós estamos ligados a esses mentores, né? E muitas vezes eles estão ao nosso lado, nos dão assim, aquela intuição, e a gente não percebe. Por quê? Porque para isso a gente precisa ter assim, uma postura, um equilíbrio, uma força de fé em Deus, né? E isso tudo
coisa que a gente desenvolve através dos tempos, através das encarnações, né? Então vamos aproveitar agora que nós estamos num momento difícil, em vez da gente ficar reclamando, né, aborrecido com as coisas, com as dificuldades, com isso, com aquilo, vamos procurar trabalhar o nosso sentimento e o nosso pensamento para que a gente possa ter a força e a coragem de vencer essas dificuldades do caminho. As dificuldades não são tiradas assim como se fosse um milagre. O plano espiritual vai, né, tirar. A gente vai para a igreja, a gente vai para a casa espírita e a gente acha que tomando passe os espíritos vão tirar os problemas nossos, mas não é assim que funciona. A lei divina é que a gente faça busca e achareis, né? Então é tudo a gente tem que ter a nossa postura mental de querer mudar, né? Então, que a gente possa trabalhar os nossos sentimentos nesse sentido, de que possamos estar sempre equilibrados para que a gente consiga perceber a ajuda espiritual. Comecemos a olhar assim, aqueles momentos difíceis da nossa vida, vamos analisar. Se a gente analisar como aconteceu, como passou, como tudo passou, qual foi a nossa postura naquele momento, nós vamos ver que nós fomos carregados no colo. Isso acontece muito. A gente vê depois, mas a gente tem que prestar atenção antes. Porque muitas vezes, se nós atentarmos na intuição, prestar atenção no nosso pensamento, né, procurar, porque eles não podem fazer pela gente, o nosso livre-arbítrio é nosso, a postura é nossa, mas a gente pode ser auxiliado, encontrar uma solução. Então, que a gente possa trabalhar em nós, para que os nossos anjos da guarda tenham assim um certo ascensão no nosso pensamento, para que eles possam nos auxiliar nesses momentos difíceis da vida. Com relação a isso que você acabou de falar, nós nos lembramos de uma história que nós já narramos aqui algumas vezes, mas ela vem a calhar para esse instante, que é a história do Tobias, né? Que está lá no Velho Testamento, o livro de Tobit, ou Tobias, né? É lindíssima essa história, ela mostra bem a comunicabilidade do mundo espiritual com a Terra, que é possível e que já existia, olha só. Então conta lá que o Tobias, o pai, era um senhor muito honrado, já assim de cabelinhos brancos, cansado da vida, mas justo, bondoso. Ele morava numa terra estrangeira, era judeu e ali tinha muitas perseguições. Então muitas e muitas vezes, além de ajudar os que estavam ainda encarnados nas provações, ele interrompia até a refeição dele quando ele ficava sabendo que acharam um cadáver insepulto de um irmão judeu dele. Ele ia lá e enterrava com a maior boa vontade, com a maior caridade, orava. Aí passou o tempo, um dia ele dormiu ao relento e os pombos com as fezes caíram nos olhos dele, ele ficou cego. E aí começaram as dificuldades, que ele não conseguia mais trabalhar, o dinheiro que ele tinha foi acabando, e ele começou a ficar meio na miséria. Aí, preocupado, ele lembrou que ele tinha um parente numa terra distante e que tinha emprestado um montante de dinheiro muito grande há uns anos atrás, e que esse parente falou que quando ele precisasse poderia ir buscar, e agora ele precisava. Então ele chamou o filho, o Tobias, o menino, devia ter mais ou menos uns 18, 19 anos nessa época, era o único filho dele, e pediu ao Tobias que ele fosse buscar esse dinheiro, porque ele estava cego, não tinha como ir. Mas o Tobias se prontificou, o jovem, mas o pai preocupava, falou: nossa, meu Deus, como é que eu vou deixar esse menino ir, mesmo que com uma caravana?
nessas terras tão perigosas, ele nunca se afastou, ele vai precisar de um guia de confiança. Aí ele começou a tentar selecionar entre as pessoas de lá quem que podia ser um guia para o filho, mas nenhum ele sentia confiança para deixar o único filho ir. Ele já estava fazia uns dias procurando alguém, não achava ninguém, aí ele ficou assim incomodado, chateado. Ele foi para uma salinha e fez uma prece de todo o coração, pedindo a Deus que o ajudasse a encontrar um guia de confiança que trouxesse o filho dele são e salvo de volta, que era o maior tesouro que ele tinha, era aquele filho. Aí fez essa prece, aí apareceu lá um moço, acho que era, se não me engano, já faz tantos anos que eu li, parece que era Azarias o nome que ele deu. Aí disse que era um guia e que conhecia aquela região todinha. Nossa, o pai, o Tubi, sentiu uma confiança nele, que ele não tinha sentido em nenhum. Sentiu que podia confiar naquele moço e pediu a ele que trouxesse o filho são e salvo. Ele falou, pode deixar que ele estará bem comigo, eu dou a minha palavra que eu o trarei de volta são e salvo. Aí partiu com eles numa caravana, né, o Tobias filho e ele dirigindo, orientando os caminhos. Chegaram no lugar que estava lá um rio, e esse Azarias falou a ele assim, olha, aqui tem um rio que tem um peixe especial nesse rio, que se a gente tirar as vísceras dele, quando você põe no fogo, ele tem um cheiro que parece um incenso que espanta os maus espíritos. E tem uma outra coisa também, o óleo do fígado dele, se passado nos olhos de alguém que ficou cego por causa de pombo, também vai curar. Aí, se você quiser, aí o Tobias imediatamente, ele foi lá, exercitando o livre-arbítrio, porque ele podia falar assim, não estou interessado nisso não. Mas ele pegou e foi lá. Foi lá, pescou o peixe, fez certinho, guardou as vísceras e separou o óleozinho, fez certinho o que o guia falou. Aí no meio do caminho, o guia falou assim, olha, tem uma cidade ali que tem uma jovem que se chama Sara. Ela é meio parente sua. Ela é uma espécie de prima sua, mas vocês dois foram feitos um para o outro. Vocês são almas gêmeas. Se você for lá, ela vai ser a sua companheira de vida. Aí eles foram. Aí ele falou assim, o Azarias, falou, enquanto você vai lá, eu vou buscar esse dinheiro, porque vai demorar uns dias e você provavelmente vai casar com a moça. Vai lá, eu vou buscar o dinheiro e te encontro na volta. Aí ele foi, conversou com o pai da Sara. O pai da Sara ficou encantado com ele, era primo mesmo. Aí apresentou a Sara, nossa, ele apaixonou na mesma hora. Ficou encantado com a beleza da Sara, mas tinha uma história estranha ali, sabe? Que o pai tinha dado ela em casamento para mais ou menos uns 7 jovens. E antes que o casamento consumasse, eles iam dormir, mas não tinha nem consumado o casamento. No dia seguinte, o moço estava morto. Tinha morrido 7. Aí o pai contou para o Tobias e falou, olha, tem esse perigo. Ele falou, não, mas eu vou enfrentar o perigo. Por ela eu faço qualquer coisa. Ele ficou encantado com a Sara. Aí o pai falou, então tá bom, então eu vou deixar vocês casarem. Mas aí, como ele estava muito escolado com aquele negócio de todo mundo morrer e a cidade inteira ficar sabendo, né? Ele falou assim, mas não vou contar para ninguém não. Aí vocês vão casar em segredo, você vai dormir com ela, amanhã a gente vê, né? Aí ele chamou um dos servos lá,
E falou assim, à noite você vai lá e vê se ele está vivo, hein? Aí foi, quando eles foram dormir, depois do casamento, lá entre eles, ele lembrou do que o Azarias tinha falado e pegou aquelas vísceras do peixe e colocou no fogo que estava lá no quarto, uma espécie de uma lareira lá, alguma coisa assim. Aí ele soltou aquele cheiro estranho e aí eles foram dormir. Aí de madrugada, na hora que os outros eram encontrados mortos, o servo foi lá e viu que ele estava respirando, dormindo tranquilo do lado dela, né? Chegou lá e contou para o pai que o moço estava vivo. Aí no outro dia ele vivo, foi aquela festa. O pai fez uma festa de casamento de 2 semanas, que ele era muito rico, né? E nisso Azarias voltou com o dinheiro que ele tinha resgatado, né, para o Tobias pai. Encontrou o Tobias filho casado com a Sara e com uma caravana, mas ele ganhou um dote assim fenomenal, porque era a única filha. E ganhou um dinheirão, então era um dote assim principesco, né? Então ele voltou com o Azarias, casado com a Sara, e aí o Azarias falou assim, você vai à frente e não se esqueça, na mesma hora que você abraçar o seu pai, passa o óleo nos olhos dele. Aí o Tobias fez isso, chegou lá, abraçou o velho pai, que ele estava são e salvo, voltou bem e passou imediatamente o óleo nos olhos e ele voltou a enxergar. Aí é bonitinha essa história, está lá no Velho Testamento, quem quiser ver depois. Aí chegou Azarias com a Sara, aquela fortuna, todo o dinheiro que ele tinha pegado. Foi uma festa, né? No dia seguinte, o Tobias pai reuniu com o filho, né, com o Tobias, e falou assim, os dois se reuniram, e ele falou em particular com Tobias, né, com o filho, falou, olha, agora eu não sei como que nós vamos recompensar esse guia, porque ele te trouxe são e salvo, casado com uma jovem maravilhosa, com dote dela, ainda resgatou tudo, nós devemos tudo para ele. Acho que o mínimo que nós podemos fazer, se você concordar, é dar metade dos bens para ele. Tudo que nós ganhamos, a metade fica para ele. E o Tobias, filho, concordou, né? Aí chamaram o Azarias lá para dizer isso a ele, olha, você fez muito mais do que eu esperava, além de trazer meu filho, ainda o trouxe casar, e foi falando tudo, me recuperou a visão, salvou meu filho, porque a história que corria lá quando ele casou com a Sara é que tinha um espírito, que eles chamavam na época de demônio, né, um espírito infeliz e ignorante que queria a menina para ele, e aí matava os outros, olha só. E quando ele pôs o incenso, que obedecendo a Azarias, espantou, mas na verdade isso era o mérito dele e da jovem, né? Mas aí eles foram conversar com Azarias para dizer que ele tinha feito tanto por eles que eles não viam outra possibilidade de pagamento do que pelo menos a metade dos bens, que eles achavam justo ele ficar com a metade para ele. Aí quando eles falaram isso, Azarias, ele começou a conversar e falou assim, o Tobias, falando com o pai, uma coisa que ninguém sabia, que o Tobias tinha ido em particular orar a Deus, né? Falou, Tobias, você sempre foi justo, você fazia o bem sempre, e todas as vezes que algum dos seus irmãos era encontrado morto, você podia estar até comendo o seu almoço, o seu jantar, que você largava tudo e ia lá enterrar. Você não cogitava de você mesmo, você fazia o bem para todos o tempo todo. E você lembra quando você se reuniu sozinho, né? Você com você,
numa sala e orou a Deus pedindo que enviasse um guia para que protegesse o seu único filho e o trouxesse de volta. Aí o Tobias, pai, ficou abismado de ver como que ele sabia disso. E aí ele falou, pois é, Deus ouviu você. E naquele momento ele se transfigurou. Ele ficou todo iluminado e falou a ele, eu sou Rafael e assisto diante do Senhor. E foi ele que me enviou para proteger o seu filho. E eu vim como um homem da terra, para que ele pudesse exercitar o livre-arbítrio e tudo ficasse pelos méritos dele. Continue sendo justo, Tobias. E você também, Tobias, filho, né? Continue fazendo o que aprendeu com seu pai, que terão a proteção para as próximas e futuras gerações. Aí desapareceu diante deles. Olha que linda essa história, né? Ele foi protegido o tempo todo por um espírito que nós podemos dizer que foi um anjo da guarda naquele momento, que veio pela prece do pai, pelos merecimentos do pai. É bem isso, ilustração perfeita, né, da conversa que a gente teve agora há pouco. Então, além né, dos amigos espirituais, também encontramos na nossa vida momentos assim. Mas precisa ter bastante mérito, né, Jane? Mas a gente ora com fé, a gente sente aquela proteção, né? Que dá aquele alento. Você sente aquela energia de amor te envolvendo, respira fundo e fala, eu aguento mais um pouco, né? É bem isso, né? A doutrina é uma bênção para a gente, porque ele responde aos nossos questionamentos, às nossas dúvidas, né? É só a gente querer estudar. Doutrina espírita é ciência, né? A gente está vendo, por exemplo, a doutrina já estamos com ela há mais de 200 anos e, no entanto, a ciência atual... Ainda não chegou em 200, não. Vai ser em 2057. Mas nós estamos quase nos 200. E a gente vê que realmente agora a ciência está desdobrando aquilo que a doutrina falava há 200 anos atrás, quase 200 anos atrás. Então, em realidade, nós vemos que tudo é divino. Ciência, né? Religião, tudo é divino. São leis imutáveis e eternas de Deus. A gente tem que aprender essas leis, né? Trabalhar com elas. Nós temos no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é tudo, a proposta espírita, né? Nós temos no Livro dos Espíritos, da questão 490 até 521, tudo sobre os espíritos guardiães, os anjos da guarda, os protetores, né, os afins, porque espíritos afins são aqueles que a gente atrai nas nossas afinidades. Se eu estou bem, eu chamo os espíritos bons, mas se eu estou sempre xingando, reclamando, estou com raiva, bateu, levou, tal, não aturo nada, quem que vai estar do meu lado? Espíritos afins. Esses espíritos afins sou eu que chamo. Tem na Revista Espírita, tem um ensinamento de um espírito protetor de Lavater. Lavater, ele era um fisiologista e ele era muito ligado à Imperatriz. Não foi uma das encarnações do Eurípides Barçanu? Foi, né? E ele tinha um amigo inseparável que desencarnou antes dele. E esse amigo conversava com ele, ele via esse amigo. Então, uma vez ele explicou que quando ele estava bem, ele conseguia estar perto dele, inspirá-lo, auxiliá-lo, né? Mas quando ele estava meio aborrecido, magoado, ferido, ele queria auxiliar o espírito, mas ele repelia. Olha só.
Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Por isso que nós somos o que pensamos. Então, a gente tem que ver o que eu estou pensando. Se eu estou bem, eu vou atrair os espíritos afins. Né? Os espíritos afins são os nossos protetores, os nossos amigos espirituais, nossas famílias desencarnadas, são aqueles que nos amam e querem o nosso bem. Então, por isso que a gente tem que prestar muito, mas muita atenção mesmo. Prestar atenção e trabalhar nessa questão da fé, a religião, o evangelho no lar, né? A prece, agradecer a Deus quando acontece uma coisa boa, agradecer a Deus a ajuda que teve para resolver um problema. Então, é assim, é a força da fé que vai nos auxiliar a transpor as dificuldades do caminho. Porque as dificuldades do caminho é que a gente aprende com a dificuldade, né? Então, na questão, depois da questão do 495, tem uma mensagem linda, que é um resumo que Kardec fez de São Luís e Santo Agostinho. E ele explica tudo direitinho. Está bem parecido a nossa mensagem de hoje, do Momento.com, né, Jane? E é tão maravilhoso, porque eles falam ali que se a gente tiver consciência, né, dessa ajuda espiritual, que logo, logo a gente estaria evoluindo, né, praticamente assim. E para a gente ter uma ideia como é que funciona a questão do anjo guardião, desculpe, gente. Para a gente ter uma ideia, tem uma historinha no livro do Irmão X, Pontos e Contos, que ele conta a história de um ser espiritual evoluído, um anjo da guarda mesmo, né? Aquele que pensa na nossa programação reencarnatória, chamado Ezequiel. Ezequiel ele dizia para o companheiro dele que ele deixou tomando conta da casa, porque era uma família assim, pai, mãe e 4 filhos. 2 mais velhos trabalhavam juntos os 2 filhos mais velhos, eles eram autoempregados de uma oficina. Os 2 filhos mais novos trabalhavam no centro urbano com um vencimento compensador, né? O pai também trabalhava muitos anos num escritório, e ele era diretor lá daquele escritório e ganhava muito bem também. Então, eles estavam financeiramente bem. A mãe tinha um certo probleminha no corpo físico, mas ele era coisa pouca. E o Antônio, que é o mentor protetor que o mentor espiritual deixou na casa, era assim: o Antônio devia para o Ezequiel a sua posição e a sua melhoria no passado. E o Ezequiel, ele devia a essa família, esse pai e essa mãe, no passado, a evolução dele, que ele teve uma vida difícil, foi muito auxiliado por esses espíritos. Então, agora ele se via na obrigação de contemplar, né, de retribuir, né, essa ajuda. Então, mais ou menos um esboço, assim, porque eles explicam muito, conversando muito, para não tomar muito tempo. Então, aí o que acontecia? Eles moravam numa casa própria, eles tinham dinheiro, não era problema na família, mas um probleminha tinha a dona, a mãe, a Malvina. Ela tinha um probleminha sério, porque ela se queixava muito da vida. Então, Ezequiel chegou para ver como é que estavam as coisas e foi visitar a casa e foi visitar as pessoas, né? E ele encontra a Malvina, que é a dona da casa, toda chorosa, conversando com uma vizinha, falando que a vida dela era uma vida muito dura, que ela estava cansada da vida, e reclamando. E o mentor ficou assim, né, abismado, porque eles eram pessoas que tinha algumas coisas para modificar, mas
né, não aproveitavam tantos. A gente faz isso, a gente reclama também. E em vez de prestar atenção, que a gente tem muito mais coisa boa do que, né, a ajuda espiritual, a ajuda na vida da gente, do que reclamar. Bom, ela reclamou, aquela vizinha foi embora, a outra passou pela calçada, ela estava lá na frente e já reclamando com a outra vizinha. Então reclamou. Quando foi ver, estava reclamando com todo mundo que passava e já estava na hora do almoço. O marido chega em casa, vê a mulher chorosa, com as lágrimas lá, reclamando. Fica meio nervoso também, né? Nem come direito, nem nada. Os filhos também reclamando, todo mundo reclamando, todo mundo. A família toda, sem prestar atenção no que, graças a Deus, eles tinham. Eles não tinham dívidas, eles trabalhavam, tinham emprego, estava tudo bem. O que aconteceu? Falou assim para eu estou vendo que a tua ajuda, você faz tudo por eles, né? Até as doenças ele se preocupava quando ia aparecer alguma coisa, ele tomava conta, passos desde cedinho, auxiliando. Ele falou, você está precisando de umas férias, viu, Antônio? Eu vou te levar, nós vamos deixar a família sem ninguém aqui, vamos tirar umas férias, daqui um mês a gente volta. Mas como que eles vão ficar sem a minha ajuda? Se já com a minha ajuda acontece tudo isso, imagina sem a minha ajuda. Falou, não, a gente volta daqui um mês, nós vamos ver. Aí, passados um mês, estava assim, ele começa a contar assim, ó. A breve trecho, a casa dos Torres experimentou enorme alteração. Tão logo se ausentou Antônio, o silencioso amigo oculto, o desespero ali atingiu a culminância. Os filhos do casal, no dia imediato ao do afastamento dele, se empenharam numa luta corporal no repasto da tarde e Oscar teve o braço direito quebrado, recorrendo à intervenção médica. No terceiro dia, Hermenegildo foi dispensado do trabalho por insubordinação. No quarto, José foi conduzido à Santa Casa em vista de inesperada apendicite com supuração. No quinto dia, o chefe da família foi atropelado por automóvel ao sair do escritório. Olha só, sendo transportado ao pronto-socorro. E no sexto dia, o Paulo, quer dizer, todos os homens, né? O Paulo era trazido para casa em carro da assistência municipal em razão de queda espetacular no serviço. Dona Malvina não encontrou mais tempo para se queixar do mundo e da sorte. E findos os 30 dias do programa, quando Ezequiel e Antônio lhe penetraram de novo o domicílio, encontraram-na em oração profundamente transformada. Veja só, a dor transforma, né? Não é uma bênção a dor? No Evangelho está escrito assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Está lá na Paciência, capítulo 7, se eu não me engano, e tem 9. Então está lá. Não lembro o capítulo. É mais ou menos isso. Procurem, a paciência, procure sobre a paciência. Começa assim a frase. Então, a gente vê que nós, no mundo de expiações e provas, nós precisamos das dores para poder balançar o interior, os nossos sentimentos e a gente mudar. Obrigado a mudar. Nós temos que trabalhar na nossa evolução moral. Nós temos aqui do Leon Denis, do problema do ser, do destino e da dor, um trecho muito lindo, em que ele nos fala sobre os espíritos, os anjos da guarda, né? Os espíritos guardiões. Nós vamos ler para vocês, porque Leon Denis é um poeta cronista, né? Ele escreve com tamanha beleza que, se nós formos falar com as nossas palavras, nós desnaturamos. Então ele diz assim, olha, grande número de espíritos consagra-se aos habitantes da Terra e dos outros planetas, estimulando-os em seus trabalhos, fortalecendo os ânimos abatidos, guiando os hesitantes pelo caminho do dever. Aqueles que exerceram a medicina,
e possuem o segredo dos fluidos curativos, reparadores, ocupam-se mais especialmente dos doentes. Bela dentre todas é a missão dos espíritos de luz. Descem dos espaços celestes para trazer às humanidades os tesouros da sua ciência, da sua sabedoria, do seu amor. A sua tarefa é um sacrifício constante, porque o contato dos mundos materiais é penoso para eles, mas afrontam todos os sofrimentos por dedicação aos seus protegidos, para os assistirem nas suas provações e infiltrarem em seus corações grandes e generosas intuições. É justo atribuir-lhes os lampejos de inspiração que iluminam o pensamento, as expansões da alma, a força moral que nos sustenta nas dificuldades da vida. Se soubéssemos a quantos constrangimentos se impõem estes nobres espíritos para chegarem até nós, corresponderíamos melhor às suas solicitações. Empregaríamos esforços enérgicos para nos desapegarmos de tudo que é vil e impuro, unindo-nos a eles na comunhão divina. Nas horas de atribulações é para estes espíritos, para meus guias bem-amados que voam meus pensamentos e meus apelos. É deles que sempre me tem vindo o amparo moral e as consolações supremas. Subi a custo os atalhos da vida. Dura foi a minha infância. Cedo conheci o trabalho manual e os pesados encargos de família. Mais tarde, em minha carreira de propagandista, muitas vezes me feri nas pedras do caminho. Fui mordido pelas serpentes do ódio e da inveja. E agora chegou para mim a hora crepuscular. Vão subindo e rodeando-me as sombras. Sinto que minhas forças declinam e os órgãos se enfraquecem. Nunca, porém, me faltou o auxílio de meus amigos invisíveis. Nunca minha voz os evocou em vão. Desde meus primeiros passos neste mundo, a sua influência envolveu-me. É às suas inspirações que devo minhas melhores páginas e minhas expressões mais vibrantes. Compartilharam minhas alegrias e tristezas. E quando rugia a tempestade, eu sabia que eles estavam firmes ao meu lado no meu caminho. Sem eles, sem seu socorro, há muito tempo que eu teria sido obrigada a interromper a minha marcha, a suspender o meu labor. Mas suas mãos estendidas têm me amparado e dirigido na áspera via. Às vezes, no recolhimento do entardecer ou no silêncio da noite, suas vozes me falam, embalam, confortam, ressoam na minha solidão como vaga melodia. Ou então, são sopros que passam, semelhantes a carícias, sábios conselhos ciciados, indicações preciosas sobre as imperfeições de meu caráter e os meios de remediá-las. Então esqueço as misérias humanas para comprazer-me na esperança de tornar a ver um dia os meus amigos invisíveis, de reunir-me a eles na luz, se Deus me julgar digno disso, com todos aqueles que tenho amado e que do seio dos espaços me ajudam a percorrer a via terrestre. Acenda para todos vós, espíritos tutelares, entidades protetoras, meu pensamento agradecido.
a melhor parte de mim mesmo, o tributo de minha admiração e de meu amor. Olha que lindo, Leon Denis. Pois né? Falando, e nós fazemos jus a essas palavras, né? Todos nós temos os nossos espíritos guardiões que estão orando e cuidando para que nós vençamos. E a eles nós devemos essa inspiração e essa força. Pois é. É o que eu falei, né? A gente tem que... Eles estão aí, estão sempre ao nosso lado. Agora, nós é que precisamos entrar em sintonia, né? As perguntas que Kardec faz aos espíritos se esse anjo da guarda, ele vamos dizer assim, é esporádico só, não? Ou ele está sempre conosco. Então, ele diz que ele é um espírito, é um irmão espiritual, né? Que faz conosco, tem a missão de um pai para com o filho, de conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. E isso, se a gente prestar atenção, começa a analisar a fase mais difícil da sua vida, se você esteve sozinho. Não esteve. Se você se acha que passou assim sem auxílio, é porque você fechou as portas do teu coração a ele, né? Por causa da questão da sintonia, como eu falei agora há pouco, né? E ele fala assim, mas o espírito protetor, Kardec pergunta, ele é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte. E frequentemente o segue depois da morte na vida espírita e mesmo através de numerosas existências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito, que é imortal, né? Então, essa amizade criada, né? Ela segue muitas vezes várias encarnações. Certa vez eu li um livro que eu não lembro qual que era. Então, não sei qual que era, mas é interessante que a pessoa desencarnou, o espírito, o anjo guardião, pegou, levou foi subindo no espaço infinito e mostrou para ele a grandeza de Deus, né, os astros, tudo, né? E falando da beleza de Deus, das leis divinas, para que ele aproveitasse aquele instante para ver quanto que Deus tinha criado, né? Valorizou todas as estrelas, o Sol, a Lua, não só aqui do planeta Terra, mas de outras galáxias, tudo, né? Daí a pouco ele fala assim para ele, agora nós vamos descer, porque está na hora de você reencarnar. Ele falou, mas como reencarnar? Faz 20 anos, na contagem da vida material, que nós estamos os dois juntos. E para ele parecia que era o quê? Que tinha sido ontem. Interessante isso, né? Então a gente agradece a Deus a oportunidade de a gente aprender, buscar, trabalhar o nosso pensamento, o nosso coração. É o objetivo da nossa vida, né? Aprender a fazer o bem. Deus espera isso de nós. Nós estamos chegando ao final da nossa parte, porque Zé Antônio vem agora falar sobre se você quer ser curado. Ele tem 10 minutos e nós, então, aqui nos despedimos. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Nosso bom dia a todos, muita paz. Quando a Terra recebeu a visita do excelso amigo, do celeste semeador Jesus, ele chegou no nosso mundo para visitar uma estrutura criada por Deus, um educandário, onde aqui estávamos criaturas em estados diferentes de evolução, muitos já comprometidos com as leis de Deus, passando pelas consequências inevitáveis das dores, dos sofrimentos, outros sofrendo a própria dificuldade moral da incompreensão da existência de Deus, outros tentando entender Deus à sua maneira e dando a Deus um caráter próprio,
E Jesus chega como o Salvador, como o Messias, e começa a distribuir para o mundo a mensagem celeste, as verdades eternas. Certa vez, houve uma festa em Jerusalém, e Jesus, com a sua comitiva, os seus discípulos, deixa a Galiléia e vai para Jerusalém. E lá há um tanque, uma região chamada um tanque de Betesda, junto à porta das ovelhas, que é um lugar que tinha 5 pórticos, e as pessoas tinham o hábito de ficar lá, os coxos, os enfermos, os cegos, os paralíticos, eles ficavam ali em torno daquele tanque, porque havia uma crença de que quando a água se movimentasse, teria sido a asa de um anjo que teria purificado aquela água. E a primeira pessoa que entrasse seria curado, diz o Evangelho, nesse caso o Evangelho de João, no capítulo 5. Então ele diz ali que havia ali um enfermo, um coxo, um paralítico, que fazia 38 anos que estava doente. E Jesus, passando por ali, vendo aquele ambiente, ele olha para aquele enfermo com muita compaixão, mas ele conversa num nível com aquele enfermo muito interessante, porque ele vai falar à vontade daquele doente. Vocês imaginem quantos dias, quantas vezes durante a sua existência aquele enfermo foi levado até ali, colocado na beira daquele tanque, esperando a água se movimentar para curar a sua paralisia, e ele ainda estava ali, sem ser curado. Quando Jesus chega e olha para ele, Jesus nem se preocupa com a água, nem com o tanque, nem com a possibilidade de espíritos curadores, absolutamente. Ele olha para aquele ser acabrunhado, descoroçoado, ou desacorçoado, como diziam os antigos. Por quê? Porque ele não conseguia ser lançado daquela água quando ela se movimentava como a primeira pessoa que pudesse ser curado. Então Jesus conversa com esse enfermo, falando sobre a sua vontade. Você quer ser curado? Veja que interessante. Jesus está trabalhando dentro dele a esperança dele. A esperança dele já tinha acabado há muito tempo. Quanto tempo esse paralítico não tinha sido levado ali dia após dia, sabendo que não iria ser o primeiro a ser lançado na água? Depois de algum tempo, naturalmente, a sua fé, a sua esperança vai esmorecendo. Ele vai perdendo aquela convicção de que ele vai um dia ser curado, de que ele possa ser curado. Então ele vai sentindo que não há mais condição de ser curado. Ele perde a fé na própria cura. Quando Jesus chega, Jesus vai trabalhar com esse enfermo essa fé, essa esperança, essa vontade. E aliás, a doutrina espírita recebe dos espíritos superiores uma aula importantíssima sobre a importância da nossa vontade em tudo que nós fazemos. Se nós não fazemos com vontade, seja uma imposição de mãos, seja uma prece, seja algo que a gente queira conquistar na vida, a gente mal consegue dar um passo. A vontade é a motriz, é a força motriz do espírito em direção a qualquer lugar que ele queira ir. Principalmente se ele já acordou os seus anseios para as vontades divinas, para a vontade do Pai, para os desígnios de Deus. Então ele precisa de muita vontade. Agora, nesse caso, ele precisava da vontade, o paralítico, para se curar. Então Jesus vai falar a esse paralítico a vontade dele. Você quer ficar curado? Porque é onde estava a doença dele. Ele já estava completamente sem esperanças. Então responde o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, quer dizer, ele sempre vai tentando sozinho, né? Se arrastando. Já desceu o outro antes de mim. Então, nesse momento, Jesus, é interessante que o Evangelho de João escreve assim: Jesus ordenou-lhe. Por que Jesus vai ordenar? Dar uma ordem. Porque aquele homem está enfermo da vontade. Jesus vai emprestar a
sua vontade aquele. Eu quero que você se cure, então eu não vou depender da sua vontade, é a minha vontade. Levanta-te. Então ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele dá uma ordem. A ordem é tão intensa que cria uma situação muito curiosa. Era sábado. Sábado era proibido pelos judeus fazer qualquer esforço, inclusive pegar uma cama e sair caminhando. E o paralítico é curado na hora. A força, a fé volta. Ele sente as suas energias revitalizando o seu corpo. Ele sente a condição de se levantar e andar. Só que junto com essa ordem de Jesus, veio uma segunda ordem. Toma o teu leito, quer dizer, chega de ficar deitado e vai andar. E aí ele incomoda os judeus do Sinédrio, que vendo ele carregando a cama: por que você está carregando a cama num sábado? E vem um outro diálogo que aqui não nos cabe analisar. Mas a nós ficamos na reflexão de hoje com essa análise. Como está a nossa vontade? Ela já esmoreceu? Nós já perdemos a força para continuar fazer aquilo que nós precisamos para darmos passos em direção à nossa ascensão espiritual? Será que nós estamos parados à beira de um tanque aguardando que alguém venha nos colocar antes que o outro chegue na nossa frente? O que nós estamos esperando? Jesus não está esperando a nossa vontade, Ele está nos ordenando. Levanta-te, toma a tua cama, teu leito e anda. Então nós estamos sendo convocados por Jesus como uma ordem à nossa vontade que está fraquejada, para que nós então nos sustentemos em Jesus. Jesus é a força maior que desceu dos céus à terra para nos levantar, para nos ajudar a caminhar, para nos fortalecer, porque Ele sabe que nós estamos cansados. Ele sabe que nós estamos numa caminhada muito longa e que andamos muito pouco. Ele sabe que nós evoluímos pouco. Ele sabe que muitos de nós estamos muito comprometidos com as leis de Deus e por isso endividados com as leis de Deus e por isso sofrendo consequências dolorosas das leis de Deus e sentindo as nossas forças desaparecerem. E Ele não se preocupa. Ele só pergunta: você quer ser curado? Porque basta a gente querer, mesmo a gente não tendo a força, Ele vai nos respaldar, nos abençoar com o seu amor que é imenso, por cada criatura que Ele conhece, cada um de nós, pelo nome. Ele sabe quem nós somos, o que nós fizemos, o que deixamos de fazer, o que poderíamos ter feito, onde nós já poderíamos estar e por que estamos tão atrasados. Ele nos conhece. E, no entanto, o seu amor é incondicional. Ele não nos julga. Ele diz assim: meu Pai não quer holocaustos, quer misericórdia. Tudo é perdão para Jesus, inclusive para esse paralítico. Diz esse evangelho no item 14, lá no finzinho, que Jesus, depois de encontro com aquele ex-paralítico no templo já curado, e ele diz, provavelmente com aquele sorriso de amor para aquele paralítico, que ele acordou para a vida: eis que ficaste são, já não peques então, para que não te aconteça coisa pior. Então ele dá uma outra lição para aquele paralítico: veja, você estava doente de tanto errar, não erre mais. Então Jesus encontrou uma pessoa que caiu no caminho moralmente, estava flagelado, tentou se levantar, não conseguiu, estava buscando auxílio, não tinha forças, esmoreceu. Ele deu a força, ordenou que se levantasse, exigiu que ele caminhasse carregando o seu leito para não mais deitar, é hora de caminhar, mas advertiu: mas vá e não erre mais agora que você está curado. Ficamos hoje com essa reflexão. Até o nosso próximo, se Deus quiser. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec.
Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.